Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas ao nosso workshop Soninho com Apego. Gente, eu preparei esse conteúdo para vocês com muito carinho, com toda dedicação. Eu quero que vocês saiam desse workshop sabendo exatamente o que fazer para o bebê de vocês ter uma boa noite de sono. E mais do que isso, gente, eu quero que vocês saiam daqui com a sensação de que é possível o meu bebê dormir bem. É possível o meu bebê dormir 6, 8, 10, 12 horas de sono seguidas, né? De acordo com a necessidade dele, com as possibilidades dele, e é possível eu me livrar da privação de sono. Então, quero que vocês saiam desse workshop, gente, com essa sensação de que é possível, de que vai dar certo, tá? Eu sei que todas vocês que estão aqui, né, estão aqui por algum motivo, ou porque o bebê de vocês não dorme bem, ou porque o bebê dorme bem, mas, né, está com receio do que pode vir por aí, quer coletar todo tipo de informação possível para estar preparado para todos os momentos. Então, se você está aqui, se você está dedicando um tempo, né, do seu dia, alguns minutos do seu dia para prestar atenção no que eu estou falando com você, gente, eu quero que vocês se empenhem nisso. Quero que vocês peguem papel, caneta, anotem tudo que vocês precisarem anotar. Porque eu vou ser bem sincera, do fundo do meu coração. Vocês podem fazer o melhor curso que vocês acharem, vocês podem fazer qualquer coisa. Se não tiver consistência, se não tiver persistência naquilo que você está fazendo, nada vai dar certo. Então você tem que estar comprometida com você mesma e comprometida com o seu filho, com a sua família, de que é possível ter uma noite de qualidade, que maternidade não é a mesma coisa de privação de sono. Vamos parar de romantizar a privação de sono, que eu tenho um bebê, eu vou ficar sem dormir os próximos 2 anos, 1 ano. Não, a privação de sono afeta muito a nossa saúde enquanto mães, e a gente precisa estar bem, até mesmo para cuidar dos nossos filhos. Então a privação de sono, ela não é normal, ela não pode ser romantizada. Então eu estou aqui com vocês porque eu quero provar para vocês que é possível sim o bebê dormir bem e que você não precisa ficar aí nessa privação do sono nos primeiros anos de vida do seu bebê. Então, antes de começar, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Fernanda, eu tenho 33 anos e eu sou a mãe do Joaquim, de 1 ano e 8 meses. E como que a minha jornada começou, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar e gosto muito de me preparar para todas as situações, todas as fases da minha vida. Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de ser pega desprevenida, sabe? Então, o máximo que eu posso me preparar, estudar, eu corro atrás. Então, quando eu engravidei, não foi diferente, né? Me preparei ali para o parto, eu me preparei para a amamentação de todas as maneiras possíveis e eu comecei a me preparar também para o sono, porque eu sabia que ia ser uma fase, uma situação desafiadora para mim, que seria o sono. Então, eu comecei a me preparar ali com as armas que eu tinha, né? Com as orientações que eu tinha para o sono. Então, o que aconteceu foi que o meu bebê nasceu. E aí eu comecei a ler alguns livros, né? Alguns livros que não sei se vocês conhecem, mas são bem conhecidos na maternidade, que falam que o bebê vai dormir 12 horas seguidas depois de X semanas de vida. Outro que ensina uma rotina XYZ, que você tem que fazer isso, isso e isso para o seu bebê dormir bem. E eu estudei e coloquei isso ali como uma bíblia e ficava ali do meu lado, gente. Meu filho já tinha nascido e eu lia e relia e tudo que tava falando ali para fazer, eu fazia. O que aconteceu foi que eu tinha um bebê de 2 meses de idade que fazia sonecas curtas, só fazia sonecas no meu colo e eu não sabia o que fazer e acordava várias vezes à noite. A gota d'água foi quando ele ainda tinha 2 meses e pouquinho. Eu achava que o bebê tinha que dormir no berço, que não existe isso de bebê dormir no colo, que ia deixar um filho mal acostumado. E eu tentando ali todos os dias, soneca após soneca, sono após sono, colocar o meu filho para dormir no berço.
E aconteceu que eu me vi desesperada. Um belo dia, tentando colocar o meu filho para dormir no berço, ele já tinha dormido no meu colo, como ele sempre dormiu. Fui colocar ele no berço, ele acordou. Eu entrei em desespero, eu não sabia mais o que fazer. Eu já estava cansada dessa situação, exausta dessa obrigação de ter que colocar o meu filho para dormir sozinho. Cansada, já estava preocupada já, porque não, eu com 4 meses eu já vou ter que começar a ensinar ele a dormir sozinho no berço. Como que eu vou ensinar ele a dormir sozinho no berço se eu não consigo nem colocar ele para fazer um soneca no berço? Gente, eu fiquei desesperada, desculpa. E pra mim foi a gota d'água, gente. Depois, a partir daquele dia, eu falei, não, chega, não é possível, não é essa a vida que eu quero levar, porque eu estava, assim, exausta, esgotada. Não estava curtindo o meu filho, porque eu ficava o dia inteiro tentando fazer ele dormir, tentando colocar ele no berço. Então, eu falei, chega, não é possível que não existam outros métodos, outras coisas, não é possível que não existam outras pessoas falando coisas diferentes sobre o sono por aí. E aí eu fui pesquisar, fui investigar, fui correr atrás, e aí foi que eu não sei como que eu cheguei até essa escola, gente, mas assim, eu tenho certeza que foi coisa de Deus, foi um anjo que colocou o Instituto Family Wellness na minha vida, que a escola é uma certificação internacional, e foi onde eu conheci um novo olhar para o sono infantil. Um olhar que trata o sono, que trata o bebê com respeito, que trata a mãe com respeito, que não olha só para a rotina, só para você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que olha para as necessidades da mãe e do bebê. E aí eu fui pesquisando, fui acompanhando eles, fui acompanhando casos, né, que deram certo. Eu falei, é isso. E eu, como já falei no início, eu gosto de estudar, sempre gostei muito de estudar e de me preparar. Eu falei, bom, já que é para eu estudar, para eu me aprofundar sobre isso, eu vou me aprofundar direito, eu vou me profissionalizar, porque aí eu vou aplicar na minha casa, aplicar no meu filho, e vou conseguir ajudar outras mães também. E foi aí que eu comecei a estudar, né? Entrei para o Instituto Family Wellness, comecei a estudar, comecei a me aprofundar sobre sono infantil, comecei a aplicar na minha casa. Gente, a partir deste momento, a minha maternidade mudou. Eu acolhi o meu filho, eu entendi as necessidades dele, eu vi sim que ele podia dormir no colo. Ele fazia sonecas dele no colo, porque ele estava na fase da esterogestação, ele sempre adormeceu no colo. E com 3 meses, o meu bebê dormia a noite inteira. O pediatra não acreditava, mas o meu filho dormia a noite inteira. Eu acho que o que mais, voltando e pensando, acho que o que mais influenciou foi o meu psicológico, sabe? Foi eu estar tranquila ali, disponível emocionalmente para ele. E então, foi a chavinha, né? Onde que virou ali, e eu falei, é isso, eu vou ajudar outras mães. Eu vi que funcionava para mim, eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas. E desde então, eu venho ajudando milhares de mães que já colocaram em prática tudo aquilo que eu falo, né? Durante os acompanhamentos, durante os cursos. Então, assim, eu tenho toda a tranquilidade hoje e a felicidade mesmo de falar para vocês que funciona e é possível o bebê de vocês dormir bem e é possível você se livrar da privação do sono. Então, a partir disso, né, ajudando milhares de mães, eu criei o meu método. Por quê? A escola dá todo o embasamento teórico, tudo aquilo que você precisa, né? Não só teórico, os professores me ajudaram muito ali. E eu fui aplicando, né, comigo, com as outras mães. Só que muitas vezes eu sentia que eu precisava adaptar ali a forma com que eu deveria passar aquilo ali para as mães, tinha que ser uma coisa direcionada. Então, com o tempo, eu fui desenvolvendo a minha maneira de passar isso para vocês, para as mães. E foi então que eu criei a minha metodologia, que é a metodologia Sono com Apego, que é baseada nos 4 fundamentos do sono. Né? E o que são esses 4 fundamentos do sono? É o fundamento fisiológico, o fundamento do ambiente do sono, o fundamento emocional e o fundamento comportamental. Seguindo esses 4 fundamentos, começando do primeiro para o segundo, para o terceiro,
para o quarto, seguindo a metodologia, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir e o filho de vocês vai dormir bem, tá? Mas antes de falar, gente, o que precisa fazer para o seu filho dormir bem, né? Que é possível dormir bem, eu queria falar com vocês o que não fazer, né? O que não fazer? O que eu estou fazendo de errado? Então, primeira coisa, o que não fazer para o meu filho dormir bem? Deixar o bebê acordado até mais tarde. Gente, a criança ela tem necessidades. Ela precisa dormir, ela precisa aliviar a pressão do sono ali. Então, essa história de deixar o bebê dormir mais tarde, eu vou deixar ele acordado até mais tarde, vou ver como que vai, né? Que horas que ele vai ter sono. Esse é o maior furado. O bebê, ele entra em exaustão, né? O sono, né, do bebê, o nosso, ele é regulado pelo hormônio, né? Que é a melatonina, né? Que é o hormônio do sono. E tem um outro hormônio no nosso corpo que é chamado de cortisol, que é o hormônio do estresse. Esses dois hormônios juntos, gente, eles brigam, eles não dão certo e a criança, e nem a gente, adulto, não dorme. Então, eu preciso equilibrar a quantidade de cortisol no organismo com a quantidade de melatonina. E como que a quantidade de cortisol é produzida no organismo? Com estresse, excesso de cansaço. Então, quanto mais o bebê fica acordado, quanto mais você tenta deixar o bebê acordado à noite, mais ele vai acumular cortisol e não vai dormir, porque vai brigar com a melatonina. Então, eu preciso ter um equilíbrio. Segundo ponto do que não fazer: deixar todas as luzes da casa acesas à noite. 6 horas da tarde já tá começando a anoitecer, acende todas as luzes. Aí o pai chega do serviço, vai ligar a televisão porque quer assistir o jornal. Aí a avó que liga no celular e você, quer fazer uma chamada de vídeo com meu filho, com meu neto. É você que entra pra cozinha ali pra fazer o jantar pro bebê e deixa ele no tablet, no celular ali pra você, enquanto você tem que fazer o jantar. O que isso tudo acontece, gente? Por quê? Frescura? Não. É muito importante criar esse ambiente, preparar a nossa casa para o sono, preparar o nosso filho para o sono, reduzindo todas as luzes, reduzindo todos os estímulos. Por quê? Eu não falei no início da melatonina, que a melatonina é o hormônio do sono, e como a melatonina ela é produzida? Na ausência de luz. Então, você concorda comigo? Se você deixar todas as luzes da casa acesa, ou que não seja todas, mas a luz onde vocês estiverem acesa, a televisão ligada, o tablet, vai prejudicar a produção de melatonina? Totalmente. E aí o bebê não vai dormir. O bebê vai ter dificuldade de pegar no sono e pode ser que ele acorde 1 hora depois que ele dormiu, pode ser que ele acorde várias vezes à noite. Por quê? Porque não foi produzida melatonina suficiente. Fernanda, mas meu filho dorme no escuro a noite inteira, a melatonina tá produzindo. Sim, mas esse pico, que é a primeira parte da noite, que é quando a melatonina vai começar a ser produzida no organismo, é muito importante que esteja no ambiente adequado, que a nossa casa esteja se preparando para dormir. É o que a gente chama de honrar a noite. Gente, vamos honrar a noite na casa de vocês. Se o bebê dorme 8 horas da noite, a partir de 18 horas já apaga as luzes para produzir melatonina. Terceira coisa do que não fazer: agitar o bebê à noite. Porque, gente, não adianta nada, apagou as luzes, desligou a televisão, tablet, celular, mas aí chega à noite, você quer brincar com o bebê, você quer correr com ele, jogar ele pra cima, e o pai chega também, sempre sobre o pai, né? Mas é porque, pelo menos nos primeiros meses aí, a gente tá com o bebê direto, né? Assim, 24 horas, então estamos com ele em casa. Algumas mães ficam com bebês em tempo integral, então a maioria das vezes o pai, né, trabalha fora de casa. Então aí vai chegar todo mundo em casa, às vezes tem um irmão e todo mundo é o momento da alegria, de agitar o bebê, de pegar todos os brinquedos com luzes e músicas. Gente, isso causa uma estimulação tão grande no bebê. O sistema nervoso do bebê, ele fica tão estimulado que ele não consegue relaxar para dormir. Então, a noite é o momento de
honrar a noite de brincadeiras calmas, guarde todos os brinquedos. É o momento da conexão. É o momento de você conectar com seu filho, de você estar ali com ele, com toda a sua atenção voltada para ele, a sua, do pai dele, do cuidador. É o momento dele se sentir seguro, gente. É o momento dele se sentir amado. É o momento de brincadeiras calmas. Mesmo que seja um bebê enérgico, que precisa gastar energia, vamos gastar energia durante o dia. Deixe que esse momento seja um momento relaxante, mas sempre entendendo, observando o bebê. Não adianta nada você querer fazer uma brincadeira que o bebê não goste, só porque é relaxante, precisa relaxar o bebê, e de tanto tentar relaxar, o bebê fica estressado. Não. Observe o bebê de vocês, conheça o bebê de vocês, saiba do que ele gosta, do que ele, mais importante do que ele gosta, saiba do que ele precisa. Como que você vai saber isso? Olhando para ele, entendendo ele, tá? Quarta coisa do que não fazer. Não ter previsibilidade durante o dia. É aquele bebê que ele não tem rotina. Ele acorda todo dia em um horário diferente. Ele não tem horário definido para poder dormir. Um dia ele dorme, sei lá, acorda às 7 horas da manhã, tem dias que ele dorme 8, mas tem dia que ele dorme 9, mas tem dia que eu preciso ir ao supermercado, ele só vai dormir às 10 horas da manhã. A alimentação, que horas ele mama? Não sei, é livre demanda, eu não sei que horas que ele mama. Que horas que ele interage? Interage em alguns momentos. Gente, isso gera, além de gerar cortisol no organismo do bebê, porque gera estresse, porque o bebê ele fica um bebê irritado. O bebê que ele não tem previsibilidade durante o dia é um bebê que chora, tá sempre chorando, sempre cansado. A mãe tá sempre tentando entender por que tá chorando. Eu não sei se é fome, eu não sei se é sono, eu não sei se ele tá cansado, não sei. E aí o bebê chora tanto e vai gerando tanto cortisol no corpo dele que chega à noite ele não dorme. Então, o bebê precisa de previsibilidade, ele precisa saber o que vai acontecer, gente. Ele precisa de rotina, ele precisa saber exatamente que ele acordou de manhã, que daqui tanto tempo ele vai mamar, daqui tanto tempo ele vai dormir, que agora é o momento de brincar, que agora é o momento de interagir. Esse bebê que tem rotina é aquele famoso bebê bonzinho, sabe? Nossa, mas o bebê de fulano é bonzinho, o bebê de fulano não chora. Por quê? Porque é um bebê que tem rotina, é um bebê que tem previsibilidade durante o dia. O bebê que tem rotina, ele não vai chorar nunca? Claro que ele vai chorar. Mas o bebê que ele tem rotina, você já sabe exatamente por que ele tá chorando. Porque você sabe se aquele choro dele é por fome, você sabe se o choro dele é por cansaço, você sabe se ele está chorando por dor. Então, rotina, gente, ela é vida. Esqueça essa história de que rotina vai me deixar presa, eu não vou poder fazer nada. Muito pelo contrário, gente, a rotina, ela te liberta. A rotina, ela te mostra que você, até mesmo para você saber o que você vai fazer no seu dia, você tem que ir ao supermercado. O bebê que tem rotina, você sabe exatamente que horas que o bebê mama, que horas que o bebê come, que horas que o bebê dorme. Você consegue se programar. E Fernanda, então você está querendo dizer que o bebê não pode ter livre demanda? Não, de forma alguma. Bebê de livre demanda, ele mama a hora que ele quer, ele mama a hora que ele precisa. Mas não é adequado que o bebê ele passe muito tempo sem mamar. Então, você não observar os horários da mamada, o que pode acontecer? O seu bebê pode ficar muito tempo sem se alimentar, pode ficar 4 horas sem mamar, 5 horas sem mamar. E o que acontece? Ele não se alimenta de dia, que horas que ele vai precisar alimentar? À noite. Então, ele vai acordar várias vezes à noite para mamar. Então, mesmo o bebê com livre demanda, você tem que ficar ali atento aos horários da mamada. Outra coisa, o bebê com livre demanda, que você não presta atenção nos horários que ele mama, e ele só vai mamar para dormir, por exemplo, dificilmente ele vai ter uma mamada efetiva, uma mamada de qualidade, porque ele vai mamar para dormir, ele vai mamar com sono. E bebês com sono não se alimentam direito, né? Porque ele está com sono. Então, não tem nenhum problema ele mamar para dormir, desde que ele tenha mamado uma mamada efetiva antes. Então, é muito importante isso, que bebês, mesmo em livre demanda, vocês tenham consciência de quanto em quanto tempo que o filho de vocês está se alimentando. Então, Fernanda, é isso? Eu só preciso disso para meu filho dormir bem?
né? Eu preciso de higiene do sono, eu preciso de uma rotina, eu preciso de um momento de conexão. Não, gente, não é só isso. Porque se fosse só isso, era muito mais fácil de resolver. E eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu estou aqui hoje falando com vocês porque eu quero mostrar para vocês que para o bebê dormir bem, ele precisa de muito mais do que isso. Vai muito além disso. O bebê, para dormir bem, ele precisa disso tudo que eu falei. Rotina, higiene do sono, alimentação adequada, mas ele precisa se sentir, acima de tudo, amado e ele precisa se sentir seguro. Sabe aquela história da associação do sono? Então, eu vou falar com vocês aqui qual é a maior e a melhor associação do sono que o bebê de vocês pode e precisa ter. A maior associação do sono que o bebê de vocês precisa ter para dormir chama-se segurança. O bebê ele precisa se sentir seguro para dormir, gente. Porque o momento do sono é o momento de maior separação entre a mãe e o bebê. Então, se o bebê ele não se sente seguro, ele não vai dormir bem, por mais que ele tenha uma rotina estabelecida. E é por isso que muitas vezes, muitas mães me procuram. Fernanda, meu filho tem rotina, a janela do sono dele está adequada, ele mama direito, mas ele não dorme bem. Porque falta aí alguma coisa, né? Então foi por isso que eu criei os 4 fundamentos do sono. Eu organizei o meu método nesses 4 fundamentos do sono. Porque o bebê, ele precisa se sentir acima de tudo amado e ele precisa se sentir seguro para dormir bem. Sem isso, gente, não adianta. A gente pode fazer o que for. O bebê, ele não vai dormir bem. E para o bebê dormir bem, você precisa conhecer ele, gente, observar o seu bebê, saber qual a necessidade dele, saber se ele é um bebê que ele precisa gastar muita energia, se é um bebê que ele precisa ficar mais calmo, se é um bebê que você precisa estar sempre avisando ele o que você vai fazer. Por exemplo, você vai trocar a fralda, você já tem que ir avisando ele. Olha, filho, a gente vai trocar a fralda, a mamãe vai tirar sua fraldinha. Entendeu? A gente precisa conhecer o bebê, interpretar as necessidades dele, entender que o choro, ele muitas vezes, ele é necessário. O choro é a maneira do bebê se comunicar. Então a gente não tem que calar o choro do bebê a todo custo. O bebê tá chorando, meu Deus, meu filho tá chorando, não pode chorar, não pode chorar. Não, você tem que entender porque o bebê está chorando, você precisa acolher o bebê e vocês precisam se controlar, pensar. Eu quero que vocês façam uma autorreflexão hoje, essa vai ser a atividade de hoje para vocês. Como eu me sinto em relação ao choro do meu filho? Eu fico estressada, eu fico angustiada, eu fico desesperada, como eu fico em relação ao choro do meu filho. A nossa emoção, as nossas reações àquilo que o bebê está sentindo, ele interfere diretamente no bebê, gente. O campo emocional ali, no ambiente do sono, no ambiente familiar de vocês, ele interfere diretamente no bebê de vocês e, consequentemente, no sono de vocês. Então, para o bebê dormir bem, ele precisa se sentir amado, precisa se sentir seguro e para isso a gente precisa também cuidar da gente, do nosso emocional, entender como eu estou sentindo, né? Como eu me sinto em relação ao choro do meu filho, como eu me sinto em relação ao momento de adormecer do meu filho, como eu me sinto em relação à maternidade. Eu tenho rede de apoio, eu tenho pessoas que me ajudam ali, nem que seja virtual. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Meu filho é um filho da pandemia, né? Eu falo assim, porque ele nasceu logo no início da pandemia. Então, graças a Deus, eu tive a ajuda da minha mãe. Ela mora em outra cidade, eu moro sozinha. Sozinha assim, moramos eu e meu marido, a minha família toda mora no interior. Então, quando meu filho nasceu, eu tive a sorte da minha mãe estar aqui comigo. E estar passando um período aqui comigo. Por quê? Porque menos de um mês depois que ele nasceu, entrou a pandemia. E aí, não sei se vocês se lembram, mas foi um caos, um desespero, que a gente tinha medo de sair de casa.
Então eu não conseguia ninguém para ficar comigo, eu não conseguia, minha faxineira não podia mais vir para me ajudar a arrumar, a gente não recebia mais visitas, nem mesmo da minha sogra, porque já era pessoa mais velha. Então, nesse início, eu tive a minha mãe aqui comigo. Mas chegou um ponto que ela precisou voltar para casa dela. E então, ela ficou aqui os 2 primeiros meses, depois ela foi para casa dela. E era eu, meu marido e meu filho. E a minha maior rede de apoio, depois que a minha mãe foi embora, além do meu marido, era a rede de apoio virtual, né? Onde tinha várias mães ali que me ajudavam. E eu entrei, comecei a estudar, comecei a conhecer outros profissionais, outras mães nas mesmas situações. Então, eu tive uma rede de apoio. Então, mesmo que você não tenha uma rede de apoio presencial, é muito importante que vocês tenham uma rede de apoio virtual que seja. É muito importante a gente cuidar do nosso emocional. Nós precisamos estar bem para o nosso filho estar bem, né? Não tem como a gente querer que o nosso bebê durma bem se a gente não está bem, né, gente? Então, vamos cuidar do nosso emocional. Então, para fechar a aula de hoje, eu já passei uma atividade para vocês que eu quero que vocês façam a auto-reflexão de como vocês estão, como vocês se sentem em relação a isso, se vocês estão bem, se vocês não estão bem, vocês têm rede de apoio, quem ajuda vocês, como está essa situação aí. Tenham rede de apoio virtual, me seguem lá no Instagram, eu sempre ajudo muitas mães por lá, que me mandam perguntas na caixinhas, me mandam direct, sempre que eu posso, eu ajudo vocês por lá. E a outra atividade que eu quero que vocês façam, eu espero que vocês tenham anotado tudo aquilo que eu falei do que não fazer para o bebê dormir bem, né? O que eu não posso fazer. Quero que vocês olhem, leiam a lista que vocês anotaram e vejam o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo alguma daquelas coisas? Fez sentido para vocês? Algum daqueles pontos que eu falei para vocês se encaixou aí na rotina, na vida de vocês? Se encaixou, o que vocês podem fazer para mudar? Então, nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso. Vou aprofundar mais sobre isso com vocês. Eu falei com vocês do que não fazer, né? E agora eu falei com vocês, vou falar com vocês do que fazer, né? Do que o bebê precisa. O bebê precisa de tudo isso, rotina, higiene do sono, e o bebê precisa se sentir amado. E antes que vocês, né, fiquem com esse questionamento daí, ai, Fernanda, mas você tá falando isso, não sei se isso realmente funciona, eu vou deixar aqui alguns depoimentos de algumas mães que deixaram, né, que fizeram questão, a gentileza de deixar esse depoimento para vocês que vocês tenham conhecimento, né, saibam que aquilo que eu estou falando com vocês, né, além de estar aqui falando que funciona, que eu ajudei milhares de mães, que eu me ajudei, que o meu filho dorme bem, o meu filho dorme a noite toda, eu quero que vocês vejam depoimentos de outras mães também, né? Para vocês se sentirem seguras, se sentirem confiantes e saberem que é possível, que nós vamos caminhar juntas e que é possível o bebê de vocês dormir bem. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na nossa próxima aula do nosso workshop.